Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo executa. E nós estamos aqui, ó Pai, felizes na Igreja Batista em Irapuru, sabendo que o Senhor está presente e o que o Senhor quer falar no meio de nós, ó Pai, que realmente a Tua Palavra possa inundar os nossos corações e que cada um de nós possamos ter uma vida, ó Pai, acrescentada, acrescida pelo poder do Senhor e transformado pela palavra do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade e é no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, Amém, meus irmãos. Convido os irmãos a abrirem Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Nós vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler aqui a carta de 1 Tessalonicenses. E nós vamos ver uma mensagem nesta noite, o modelo de uma igreja ideal. Então nós vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da nossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes desfeitos, nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Amém? Vamos ter mais uma oração? Pedir que o bom Paulo, aí mesmo sentado, fizesse uma oração ao Senhor. Amém? Ó Pai Celestial, agradecemos, Senhor Deus, por estarmos reunidos nesta tarde, início de noite, Senhor, aqui na Tua casa, para te louvar, para te adorar, Senhor, e aprender a mensagem da Tua palavra através dos Teus servos. Amém, Jesus. Esteja abençoando este culto e que a palavra que o Teu servo trouxe fala aos nossos corações, para que possamos ser servos fiéis a Ti, que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, abençoa tudo que for feito aqui nesta noite. Nós te pedimos que o Senhor abençoe o Teu servo, a sua família, Senhor. Ó Deus, que esse tempo dele passar, Senhor, através do telefone, Senhor, a pregação, para que mais pessoas possam ver, Senhor, e ouvir a Tua palavra. Amém. Abençoa, Senhor, este projeto do Teu servo. Amém. Nós agradecemos por estarmos aqui, por cada dia, por cada bênção recebida. Amém. Também, Senhor, agradecemos pelo que nos ocorre, pela tribulação por tudo, mas confiamos em Ti, Senhor, e seguiremos firmes sempre e forte no Senhor, porque o Senhor é nosso refúgio e a nossa salvação. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. O modelo de uma igreja ideal. Então nós vemos em Tessalonicenses, o modelo que Paulo coloca de uma igreja ideal. Nós podemos ver como se reconhecer uma igreja madura, como reconhecer uma igreja boa. É interessante que nós vamos olhar, por exemplo, ali do lado de um pé de manga, como reconhecer uma manga madura, pela sua textura, pela sua cor e até mesmo pelo seu cheiro. Ou seja,
a aparência dela mostra que ela é uma manga madura. Na igreja, como reconhecer uma igreja madura? Uma igreja que tem as marcas de Cristo, uma igreja que vive a palavra, uma igreja que evidencia os aspectos da palavra do Senhor na vida dos seus membros. Quais são as qualidades e as características que ela precisa evidenciar? Exatamente, exalar o bom perfume de Cristo, exalar as obras do Senhor, viver na presença do Senhor. O parâmetro correto para avaliar o amadurecimento de uma igreja local é a palavra de Deus. Paulo resumiu no primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Ele vai colocando que o sucesso, ele vai colocando o sucesso do evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Era uma igreja que se encontrava fiel, era uma igreja que, apesar das lutas e das perseguições, vivia um cristianismo genuíno. E essa realmente é uma convocação para nós hoje. Vivermos o evangelismo, vivermos o evangelho, vivermos na palavra de Deus de uma maneira genuína. A igreja modelo, aqui em Tessalonicenses, ela mostra umas virtudes cristãs, e eu quero aqui colocar 4 virtudes que no capítulo 1 até os versículos 8 e 9 nós podemos ver, a partir do versículo 1. A primeira virtude que nós vemos ali é uma comunidade firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Uma comunidade firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Para sermos realmente uma igreja madura, uma igreja retrato de uma igreja ideal, nós precisamos estar firmados em Deus e em Jesus Cristo. Muitas pessoas têm firmado a sua fé, firmado as suas coisas em outras situações, mas Deus nos convoca, Deus nos chama para sermos fiéis, para nós estarmos firmados em Deus, estarmos com a nossa casa firmada na rocha que é Cristo, estarmos com a nossa casa firmada nos princípios da palavra de Deus, não em palavra de homens, não em filosofias humanas, não em ideais mundanos, mas na palavra de Deus. A igreja que tem as virtudes cristãs, ela tem uma questão também, ela é caracterizada por uma posição de fé, ela é caracterizada por uma posição de esperança, e ela é caracterizada por uma posição de amor, ou seja, fé, esperança e amor devem ser aspectos que todos podem ver numa igreja ideal. Fé em Deus, fé que Deus e a Bíblia, Deus através da Bíblia, Ele é suficiente para nós conhecermos o que Ele tem para nós. Fé que um dia nós teremos um lugar no céu, esperança que nós temos um Deus presente, esperança que Cristo morreu na cruz e trouxe um lugar, Ele fala, vou preparar lugar na casa do meu Pai, há muitos lugares, há muitas moradas. Tem que ter essa viva esperança e amor primeiramente a Deus e amor aos próximos, amor a quem está. A marca de uma igreja ideal, a característica de uma igreja ideal passa por esses 3 fundamentos: pela fé, pela esperança e pelo amor. É também uma igreja que é amada por Deus e é eleita por Deus, ou seja, é a noiva de Cristo. É a noiva que procura apresentar-se ataviada, adornada, bonita, pura, limpa ao seu noivo que é Cristo. Uma igreja modelo, uma igreja que tem as virtudes cristãs, é uma igreja que suporta com paciência a perseguição. E aqui nós em Irapuru, nós temos suportado com paciência, não vamos dizer uma perseguição clássica, mas uma dificuldade, pois tivemos algumas lutas, algumas dificuldades com o nosso templo, com outros problemas, e estamos aqui firmes e fortes. Por quê? Nós estamos fundamentados em Deus, fundamentados em Cristo Jesus e sustentados pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Se nós estivéssemos sustentados em filosofias humanas, em ideais humanos, em coisas dessa terra, nós já não estaríamos aqui, como muitos não suportaram.
nós estamos suportando como uma igreja que procura ser o ideal para o Senhor, porque nós precisamos estar servindo ao Senhor. Uma igreja eficaz no seu testemunho é uma igreja eficiente. E olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus. Numa época que não tinha redes sociais, numa época que não tinha o correio, numa época que não tinha televisão, numa época que não tinha rádio, numa época que não tinha telefone, numa época em que os meios de comunicações eram muito precários. Nós vimos e nós vemos aqui o testemunho de Paulo dizendo que a palavra do Senhor, ela foi repercutida, ela foi realmente entregue a todas as regiões. É interessante, meus irmãos, o que é a palavra do Senhor. Aqui nós temos um violão, aqui nós temos uma corda de violão. Essa corda, hora que eu belisco ela, sai esse som. Mas se eu não tivesse a caixa acústica, que é esse corpo do violão, nós não teríamos a possibilidade de ouvir esse som por uma certa distância. Poderia afinar aqui as cordas e estar na altura certa, na tessitura certa, mas se não fosse a caixa acústica do violão, ele não era propagado. E mais ainda, nós temos aqui um pino. Se nós colocarmos um cabo, ligarmos na caixa de som, nós podemos colocar aquilo lá no final da cidade, as pessoas vão ouvir. Então é essa ideia que Paulo dá a repercutir, ou seja, algo que aconteceu pequeno, algo como aquela corda de violão que eu mostrei, ela tem uma caixa de ressonância, que é a igreja, e faz com que a palavra do Senhor vá para todos os cantos. A igreja ideal precisa sim ser assim. É o nosso desafio, o desafio de repercutir o Evangelho. Uma igreja preparada para a segunda vinda. É uma igreja com esperança. É uma igreja que esperava a segunda vinda de Cristo. E olha que diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10: e para aguardardes dos céus o seu Filho, Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Era uma igreja que tinha o olhar, que tinha a visão dentro da vinda, da segunda vinda de Cristo. Amém? Amém. Nós precisamos ser uma igreja assim, uma igreja que acredita, uma igreja que é triunfante, uma igreja que tem a esperança na segunda vinda de Cristo. O dia do juízo já foi anunciado. Os profetas do Velho Testamento já falaram do juízo, falaram dele com frequência, Isaías, Zacarias e outros. João descreveu de maneira pormenorizada no livro de Apocalipse como seria esse dia do juízo. E os tessalonicenses, a igreja de Tessalônia, ela tinha essa esperança na segunda vinda de Cristo. Nós precisamos ter essa viva esperança. É desta forma que nós podemos reconhecer uma igreja madura. Presença e exercício da fé. Esperança e amor, a fim de nos corrigirmos e avançarmos como igreja. Peçamos a Deus que reavive em nós essas virtudes. Que nós possamos realmente ser reavivados pelo Senhor essas virtudes. Que Deus abençoe os nossos corações. Que Deus abençoe cada um de nós para sermos realmente pessoas que são propagadoras da fé genuína em Jesus Cristo, com as marcas de uma igreja ideal. Vamos orar? Pedir que a irmã Maria, sentada aí mesmo, fizesse uma oração agradecendo a Deus por esta palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por terminar de ouvir a tua palavra neste momento, Senhor, que falou profundamente em nossos corações, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra,
Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor usou o teu servo para que transmitisse a nós o teu recado, Senhor. Que possamos colocá-lo em prática a cada dia das nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos por esse culto, nós te louvamos pelo pastor, pela sua esposa, pela sua filha, Deus, que está aqui continuando conosco, Senhor. Leva os teus servos em paz, para que possa, Senhor, lá também falar da tua santa e bendita palavra, Senhor. Talvez por pessoas que ainda não ouviram de ti, talvez nenhuma vez, Senhor Deus. Prepara, Senhor, as pessoas para ouvir a tua palavra nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso e nós te louvamos de coração. Em nome de Jesus, eu te louvo